Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa condição genética que é, ao mesmo tempo, rara e muito impactante: a osteogênese imperfeita. Muita gente conhece ela por um apelido bem forte: a doença dos ossos de vidro. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só, como seria viver num corpo em que um esbarrão mais forte, uma queda boba, pudesse significar um osso quebrado? Pois é, essa é a realidade de quem convive com essa condição. Então, vamos direto ao ponto. A osteogênese imperfeita, ou OI, é essencialmente um distúrbio genético. O problema todo está numa falha na hora de fabricar o colágeno tipo 1. Essa proteína é tipo o principal ingrediente que dá resistência aos nossos ossos. Sem ela funcionando direito, os ossos ficam extremamente frágeis. E o quão comum é isso? Na verdade, é bem raro. A estimativa é de mais ou menos um caso a cada 15 mil nascimentos. Mas, apesar de ser rara, o impacto na vida de quem tem é gigantesco. E a intensidade da doença varia demais de pessoa para pessoa. Agora, vamos entender a raiz do problema. Pensa que é como se houvesse uma falha na planta original, no projeto de construção do nosso corpo. O protagonista de toda essa história, sem dúvida, é o colágeno. Ele é a peça-chave, é a proteína que dá força e estrutura para o corpo todo. E como é a proteína mais abundante que a gente tem, qualquer problema com ele afeta não só os ossos, mas um monte de outras coisas. Olha que analogia perfeita para a gente entender isso. Se o osso fosse uma parede de concreto, o colágeno seria o vergalhão de aço, sabe? Aquelas barras que ficam por dentro para dar toda a sustentação. Na OI, o problema está em mutações em dois genes específicos, o COL1A1 e o COL1A2. Por causa delas, esse vergalhão ou é produzido em menor quantidade ou já vem com defeito. O resultado? Um osso fraco que quebra fácil. E seria um erro pensar que a OI afeta só os ossos. Como o colágeno está por todo o corpo, o impacto acaba sendo sistêmico, ou seja, afeta o corpo todo. E a prova disso está aqui. A falta de um bom colágeno afina a esclera, que é a parte branca dos olhos. Com isso, os vasos sanguíneos que ficam por baixo acabam aparecendo mais, o que dá esse tom azulado. Além disso, os dentes também podem ser afetados. Pode ocorrer perda de audição e até uma flexibilidade exagerada nas articulações. Então, o ponto crucial é entender que a OI é muito mais do que só ossos fracos. Certo, mas então como os médicos chegam a um diagnóstico? Bom, não é tão simples. É um trabalho quase de detetive que vai juntando várias pistas. Geralmente, o caminho do diagnóstico segue essas três etapas. Começa com uma conversa super detalhada e um exame físico minucioso. Depois, vem os exames de imagem, como os raios-x, para ver de perto como estão os ossos. E, por fim, para bater o martelo, pode ser feito um teste genético que confirma a mutação. Nessa primeira etapa, na avaliação clínica, alguns sinais já acendem o alerta para os médicos. Por exemplo, um histórico de muitas fraturas que aconteceram por motivos bobos, às vezes até sem motivo aparente. Deformidades nos ossos que são visíveis e, claro, se já existem outros casos parecidos na família. Tudo isso conta muito. E aqui vem um ponto que é fundamental. Não existe um tipo só de ossos de vidro. A condição é, na verdade, um espectro. Vai desde formas super leves, que quase não se percebe, até as mais graves. Entender em que ponto desse espectro a pessoa está é essencial para o tratamento. Para ajudar a organizar essa variação toda, os médicos usam a classificação de Cillans. Ela divide a OI em tipos. O tipo 1, por exemplo, é o mais brando. Já o tipo 2 é tão grave que é considerado letal, muitas vezes antes mesmo do nascimento. Os tipos 3 e 4 estão aí no meio do caminho, com seus próprios desafios. Essa tabela ajuda a gente a ver como o diagnóstico preciso é vital para saber o que esperar. Bom, uma vez que o diagnóstico é feito, começa a jornada do tratamento. E olha, não é um trabalho para um médico só de jeito nenhum. Exige uma equipe completa, com vários especialistas trabalhando juntos. Os objetivos do tratamento são muito claros e focados no bem-estar da pessoa. Como ainda não existe uma cura, o alvo é: primeiro, prevenir novas fraturas. Segundo, corrigir as deformidades que já existem. E, acima de tudo, garantir a melhor qualidade de vida possível. A base de tudo, o alicerce do tratamento, é o que chamamos de cuidado conservador. A fisioterapia é absolutamente fundamental para fortalecer os músculos que ajudam a proteger os ossos. Suplementos como cálcio e vitamina D também entram na jogada. E, claro, o controle da dor é uma parte constante do cuidado.
Quando a gente fala de medicamentos, a principal ferramenta hoje em dia são os bisfosfonatos. De um jeito bem simples, eles agem diminuindo a velocidade com que o osso é desmontado pelo corpo. Isso ajuda a aumentar a densidade e a resistência óssea. E a ciência não para, né? Já existem novas terapias em estudo, o que traz muita esperança. Para os casos mais graves, a cirurgia pode ser necessária. E aqui existe uma tecnologia que é simplesmente incrível: as hastes telescópicas. Elas são colocadas por dentro dos ossos longos e, conforme a criança cresce, a haste se estica junto. Isso dá um suporte interno contínuo e diminui muito a necessidade de várias cirurgias ao longo da vida. Viver com osteogênese imperfeita é um desafio constante, uma verdadeira maratona. E esse desafio vai muito, mas muito além das fraturas, afetando praticamente todos os aspectos da vida. Aqui, a gente tem um resumo dos maiores desafios. Além das fraturas constantes e da baixa estatura, a perda de audição pode piorar com o tempo. Em alguns casos, deformidades na caixa torácica podem até atrapalhar a respiração. E claro, não podemos esquecer do enorme impacto psicológico e social que uma condição crônica como essa pode ter. E, para a gente terminar, fica uma reflexão para o futuro. A gente viu que a OI é uma falha no nosso código genético, um erro no projeto. Com todos os avanços da ciência, como as terapias gênicas, fica a pergunta no ar: será que um dia a gente vai ser capaz não só de tratar os sintomas, mas de consertar a causa lá na raiz? O futuro dirá. Valeu por acompanhar a gente até aqui.